Eu quero hoje pregar a última mensagem de uma série de mensagens a respeito do Sermão do Monte, falando sobre a ética no reino de Deus. Capítulo 7. Evangelho de Mateus. Vocês podem ficar sentados. Eu vou ler. Vou pular aqui alguns versículos para ficar um pouco mais dinâmico, porque o texto é longo. Então nós vamos colocar aqui os principais. Capítulo 7, no primeiro verso diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida em que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. No verso 7, no capítulo 7 diz assim: pedi e vos será concedido, buscai e vocês vão encontrar, batei e a porta será aberta para vós. No verso 13 diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. No verso 15 diz assim: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. No verso 21 diz assim: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim, Jesus, naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? E então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. No verso 25 diz assim, ou melhor, 24: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Até aqui. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai eterno, nós queremos te agradecer por mais um dia na tua presença. Que o teu nome seja santo, santo, santo. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez com o propósito de examinar as Escrituras, de expor as Escrituras, de falar aquilo que o teu Santo Espírito tem colocado em nossos corações. A cada servo teu, a cada serva tua que sobe neste altar, eu tenho visto, Senhor, a tua presença. O Senhor usando poderosamente no louvor, na palavra, no tocar, no agir. E agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra. Usa a minha vida, Senhor. Eu sei que sou apenas um ser humano, frágil, cheio de defeitos, mas a tua palavra diz que o Senhor nos escolheu para darmos bons frutos, e que eu não apenas fale, Senhor, mas que eu possa praticar a tua palavra. Assim como os meus irmãos também têm esse dever de não apenas ouvir, mas de praticar tudo aquilo que está escrito na tua palavra. Em nome de Jesus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de ti. Amém. Amém. Amada igreja, o ensino de Jesus, a palavra de Jesus, a pregação de Jesus, ela tinha o objetivo de esclarecer, de mover os céus e a terra
em direção ao que Deus é e como Deus age, como Deus faz. Se nós analisarmos os evangelhos, nós vamos ver que Jesus ele prega, ele começa o seu ministério pregando a palavra de Deus, a palavra de salvação, mas ele tem ali um grande adversário, vamos colocar assim como uma facção, uma grande adversária de Jesus, foram as facções. E uma das principais facções no tempo de Jesus foi a facção dos fariseus. Facção, não fiquem pensando aí no PCC, no Comando Vermelho. Estou falando de facções que usavam a própria palavra, a Bíblia, as Escrituras, a história dos judeus, para dar base às suas interpretações, à sua maneira de enxergar. E o pior é que os fariseus, vamos pensar nos fariseus, que foi o povo, a facção mais forte, uma influência muito grande entre a sociedade ali de Israel naquele momento, de Judá, de Jerusalém, sobre o povo de Deus naquele momento. Eles tinham essa influência muito grande. Então a persuasão, a maneira como um pregador, um filósofo, um professor, um influenciador, a maneira como ele fala, como ele coloca as palavras, a retórica, ela tem um poder muito grande. E os fariseus, eles tinham essa retórica, eles tinham esse poder. Então Jesus, ele vem pregando a palavra, de uma certa forma, desmascarando a palavra dos fariseus, principalmente. E o Sermão do Monte entra também nesse contexto, de mostrar o que verdadeiramente Deus quer, como Deus quer que nós vivamos, como Deus quer que nós entendamos a todo esse contexto de reino de Deus. Por isso Jesus falou com tanta autoridade. No final do Sermão do Monte, as pessoas vão dizer: este homem fala com autoridade, ele não fala como os fariseus. Vejam que a palavra das pessoas, o sentimento que elas tinham, é o mesmo sentimento que tem as pessoas que acreditam na verdade, que acreditam em Deus, que acreditam na mensagem verdadeira do Senhor. E esse, eu creio que é o mesmo sentimento que muitos de vocês que estão aqui sentem quando o pregador está falando a verdade, quando ele está falando pelo Espírito Santo de Deus. E ele continuou aqui o sermão. Não sabemos quanto tempo Jesus falou, mas muito provavelmente, vou chutar aqui, umas 2 horas, mais ou menos, pregando a palavra de Deus. E no capítulo 7, ele vai falar sobre julgamento. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o mesmo critério com que vocês julgam, vós sereis julgados. Dando aqui, porque os fariseus também faziam parte dos ouvintes de Jesus. Estava esclarecendo, estava mostrando também aos fariseus como é que Deus quer que nós pensemos e venhamos a agir. E ele usa aqui a metáfora, em algumas ocasiões, o que na língua portuguesa nós chamamos de hipérbole, falando sobre camelo no fundo da agulha. E ele usa aqui uma palavra: como que você pode tirar o cisco do olho do teu irmão se tem uma trave nos teus olhos? Você não está enxergando o que verdadeiramente é, mas está julgando, na palavra de Jesus, falando para os hipócritas, mas você está julgando o seu próximo. Quando nós pensamos em julgamento, olhando para Jesus, para as atitudes de Jesus,
nós temos que entender que o julgamento dele é diferente. O julgamento dele é diferente. Como que a maioria dos homens julgam, irmãos? Como que a maioria dos homens julgam? Eu digo isso porque o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo, ele atua nos corações. Ele implanta sofismas, ele implanta meias verdades, né? Que são sofisma e meia verdade é um sinônimo. Encobre a verdade, a verdade como ela é. E isso está cheio hoje, e sempre teve, sempre aconteceu na história. Então, como que os homens julgam? Como que os fariseus julgavam? Principalmente os fariseus. Eles julgavam com seus próprios critérios. Eles pegavam a lei e, com base na lei, eles determinavam o julgamento. Porém, o que Jesus está dizendo, em outras palavras aqui, em outras ocasiões, ele estava dizendo: vocês exigem, os hipócritas, os religiosos, no sentido pejorativo da palavra, eles exigem uma postura das pessoas, dos seus discípulos, e não fazem, e não são assim. A lei é perfeita, a lei do Senhor é perfeita, e Jesus teve que colocar o verdadeiro sentido da lei. Esse é o verdadeiro sentido da lei do Senhor. Então eles julgavam pela aparência, eles julgavam pelos atos das pessoas, eles julgavam pela maneira como eles estavam agindo, pelas suas palavras. Eles julgavam as pessoas que não tinham o acesso às Escrituras e interpretavam as Escrituras da sua forma, como muitas vezes acontece hoje. Eles julgavam com hipocrisia. Eles não amavam as pessoas. Eles não amavam as pessoas, eles amavam a si mesmos, como muitas pessoas são. Usam de critérios, usam da palavra de Deus para dar base aos seus próprios interesses, mas não agem assim, não são como Jesus, não tem Jesus como o centro, como o mestre, como aquele que dá as instruções, como aquele que dá as ordens que nós todos temos que imitar. Quer um exemplo? Quando os fariseus levam até Jesus aquela mulher, como o texto diz, que foi pega em ato de adultério, pela lei lá de Moisés, ela deveria ser apedrejada, pela lei. Só que tem uma questão que nós temos que lembrar e pensar: a lei é para todos. A lei é para todos. Onde estava o homem? Por que não trouxeram o homem? A lei é para todos. Jesus, sabendo disso, olha para a multidão, para os fariseus que estavam ali, e fala uma das frases mais famosas: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vejam, irmãos, que não existe tamanho de pecado, não existe pontos como existe na regra de trânsito brasileira. Não existe pontos. Se você infringiu a lei passando o farol vermelho, são quantos pontos? O Pop sabe bem aí. Desculpa, não é que ele anda passando pelo farol, é que o carro dele foi clonado e está passando aí um apuro aí. Então, ponto. Deus não age assim. Não existe uma infração pequena ou uma infração grande. Jesus estava falando assim: quem não tiver pecado, quem não tiver ponto na carteira aí, atire a primeira pedra. Vejam a diferença do julgamento de Jesus. A diferença é que ele julga com amor. Ele julga com amor. Ele julga com decência. Ele é justo. Ele é justo. Haja vista que ele olha para aquela mulher
E essa mesma palavra eu quero falar mais uma vez para muitas pessoas. Onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Jesus perguntou para aquela mulher, está perguntando para você hoje. Onde estão as pessoas que te acusaram, que estão te acusando? Entenda isso de uma vez por todas. Se você, se nós, a partir de agora, a partir do momento que nós estamos vivendo, não cometermos mais os mesmos erros, não errarmos, não pecarmos, eu não sei, eu não estou aqui para julgar, eu sei da minha vida. Eu sei onde o Espírito Santo de Deus toca para que eu venha mudar, para que eu venha transformar, ser transformado. E é uma luta constante entre eu e o Espírito Santo de Deus, uma luta no bom sentido, uma luta espiritual, que é o mesmo tipo de luta que acontece com você. É por isso que o apóstolo Paulo disse: aquilo que eu quero fazer, aquilo que o Espírito Santo de Deus toca no meu coração para fazer, muitas vezes eu não consigo, eu tento agir de uma forma diferente, eu tento falar de uma forma diferente, mas muitas vezes eu sou iludido, muitas vezes eu não consigo resistir à tentação, e aquilo que eu quero fazer, o Espírito Santo está me tocando, eu não consigo fazer, mas aquilo que a minha carne deseja, aquilo que o meu corpo, aquilo que os sentimentos que vêm, que não são do agrado de Deus, eu faço. O grande apóstolo Paulo reconheceu isso, mas o segredo está aí. O segredo está aí, é quando você reconhece, é quando você sente, é quando você atribui ao Espírito Santo aquilo que está acontecendo na tua vida em relação ao pecado. E você luta, e você deseja, e quando você luta contra esse pecado, eu quero te lembrar que o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, pode ter certeza. Se você clamar, se você orar com sinceridade: Senhor, eu não quero mais pensar assim, eu não quero mais agir assim, eu não quero mais falar como eu estou falando. Se eu estou magoando alguém, se eu estou levando tristeza para a vida de alguém, que o Senhor me perdoe e também me toca. Fala comigo o que eu preciso fazer. Se é preciso falar com alguém a respeito disso, vá lá e fale. Mesmo que isso seja difícil, porque no mundo espiritual as coisas não são fáceis. Ontem eu falei aqui em inconstância. Nós somos inconstantes. O nosso humor, ele vai do 0 ao 100 rapidamente. Quantas pessoas falam: mas esse é bipolar, aquele é bipolar. Todos nós temos um pouco de bipolaridade. Todos nós temos. Existia um ditado aí, que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Nós somos, irmãos, nós temos que falar para o Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor todos os dias, porque eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou pecador, e eu careço dessa graça todos os dias. Julgar com amor, nós julgamos o tempo todo, as pessoas julgam, mas no decorrer aqui do texto nós vamos entender como Deus julga. Como Deus julga. Jesus, ele julgava com amor. Com amor. Um coração repleto do amor de Deus não será um coração acusador, mesquinho, invejoso, um crítico costumaz ou um difamador. Quem pertence ao Senhor não age assim. Age como Jesus agiu. Age como Jesus agiu, com misericórdia, pensando primeiramente na pessoa, e não no material, e não nos bens materiais, e não em outras consequências. Em segundo lugar, aqui o Senhor está falando no verso de número 3, aliás, no 6, verso de número 6: não deis o que é sagrado aos cães, e nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e voltando-se os façam em pedaços. O que Jesus estava dizendo aqui, parece um paradoxo.
nós não entendemos. Se Deus é amor, se o desejo do Senhor é que todas as pessoas sejam salvas, por que Jesus está falando dessa forma? Numa interpretação dessa passagem, você pode notar que ele está falando da palavra de Deus. Está falando da palavra de Deus. Não dê o que é sagrado aos cães e não joguem pérolas aos porcos. Está falando de palavra, daquilo que é sagrado, aquilo que é mais sagrado no reino de Deus, que é a palavra do Senhor, que não volta vazia. E por que Jesus em algumas ocasiões fez isso? Se você analisar o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, na parábola do bom semeador, 4, 11, 12, ou pouquinho antes, ele vai falar sobre a parábola e depois ele vai explicar a parábola. E os seus apóstolos, eles perguntam, mas por que o Senhor está explicando? Por que tem que ser assim? E Jesus, ele dá a entender ali, que ele diz assim, olha, a vocês, aqueles a quem eu escolhi, é revelado os mistérios do reino, mas a eles não, a algumas pessoas não. Eu não sei que mistério é esse, mas uma coisa eu posso dizer: Deus é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Onisciente significa que Ele conhece o meu pensamento, conhece o que passa aí na tua vida, no teu coração, na tua mente. Porque o salmista, entendendo isso, Salmo de Davi, Salmo 139, ainda a palavra não chegou à minha boca, e tu já conheces, Senhor. O Senhor me viu antes de eu ser formado. Coisa maravilhosa é essa para mim. O que o Senhor fala para o profeta Isaías: eu te escolhi no ventre da tua mãe. E como o Senhor tem falado isso para muitas pessoas aqui: eu te escolhi no ventre da tua mãe, eu te separei como profeta às nações. Ah, palavra muito grande, pastor. Não é, não é. Queridos, há pouco tempo eu fui de graça para a Europa, de graça, para um outro país, para conhecer outros países. Fui de graça, sem gastar nada. Por quê? Porque o Senhor me levou. Eu precisava ir naquele lugar para pregar a palavra de Deus. De uma certa forma, falei com pessoas, me virei, falei em outras línguas, não são língua dos anjos, mas consegui falar, consegui pregar. Mas eu sei porque o Senhor me levou lá, eu sei, e o Senhor revelou isso antes de eu ir. E por que o Senhor não pode fazer isso com a tua vida? Se você está à disposição do Senhor, se você está falando com o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Porque o Senhor não pode, da mesma forma como fez com Isaías, pegar uma tenaz e com aquela ferramenta, simbolicamente, pegar uma brasa e colocar sobre a tua boca o fogo purificador, o fogo do Espírito Santo, usando a tua vida, limpando esse altar, limpando, tirando tudo aquilo que não agrada o Senhor, mudando totalmente, fazendo uma metanoia na sua mente, para que você mude verdadeiramente. E aí você pode dizer ao Senhor: envia-me a mim, Senhor. Ele vai te enviar de graça. De graça Ele vai tocar. Eu sempre digo aqui, queridos, o Senhor toca em corações. Tudo é de Deus. Tudo que está em cima dessa terra é de Deus. Até o ser humano, os seres humanos que estão aqui, todos pertencem ao Senhor. É Ele que vai julgar. As pessoas falam: não, a minha vida pertence a mim, eu sou dono de mim mesmo, eu tomo as atitudes, eu faço, eu penso, Não faz, não pensa. Todas as vezes que as pessoas agem, é porque o Senhor está permitindo. Eu digo isso com toda certeza. E nessa onisciência de Deus, Ele sabe como as pessoas reagirão
ao enigma da graça. A graça. Como as pessoas reagirão, como você reagiu quando você descobriu que você é salvo pela graça. A graça, ela é irresistível. Ninguém resiste à graça de Deus. Quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ninguém resiste ao Senhor. E o Senhor sabe quem são os que vão reagir à salvação, à graça, à santificação e tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, o Senhor vai falar sobre a perseverança na oração. A perseverança na oração. Nos versos 7, no verso 7 a 11, ele diz assim: pedi e vos será concedido, buscai e vocês encontrarão, batei e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta lhe abrirá. Mas sabe qual é o segredo dessa palavra de Jesus? É que você vai pedir de acordo com a vontade do Pai. Porque se a mente de Cristo está sendo formada em você, se você está entendendo os conceitos do reino, você vai pedir coisas boas, você vai pedir coisas santas, você vai buscar no Senhor as respostas para as tuas dúvidas. E a palavra do Senhor diz que nós temos que perseverar em pedir, perseverar em bater, perseverar em buscar. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: perseverem na oração, na comunhão com Deus. Perseverem. Vocês estão entendendo a palavra do Senhor? É perseverança, é na oração, é nessa dinâmica do reino. E Jesus, ele faz aqui, mais uma vez, uma metáfora. Ele usa a metáfora do relacionamento humano. Vocês, nós que somos pais de verdade, não os falsos pais que tem por aí, nós que somos pais de verdade, o Senhor Jesus está dizendo aqui: será que se o seu filho te pedir um peixe, você vai dar uma cobra a ele? Olha aqui o grande exemplo. Deus, como Pai de todos, sabe o que é melhor para a minha vida, para a tua vida. Os pais, normalmente, têm mais experiência, têm mais sabedoria, já viveram. Às vezes o filho está pedindo: pai, eu preciso, eu quero isso, eu quero aquilo. O Pedro está pedindo um carro. Aí eu falei: tá bom, vou comprar um 147 para você. Entrei numa rifa, 147. Eu falei: olha, Pedrão aí de 147, o famoso pé duro. Por quê? Será que é justo eu não tenho condições, mas será que seria justo eu dar um carro zero para ele? Estou falando do meu relacionamento com ele, né? Cada um sabe do relacionamento que tem com o filho. E é assim que Deus faz. É no tempo certo. Ele dá o presente certo, na hora certa, a resposta certa, na hora certa. Algumas pessoas questionam: mas eu tenho pedido tanto a Deus, eu tenho clamado tanto ao Senhor, eu não consigo ouvir, não consigo ver Deus fazendo nada. Espera, porque se for para o teu bem, você vai receber. Você vai receber. Estou falando tanto de bênçãos espirituais quanto de bênçãos materiais. Espera. Ainda que pensando em materiais, Jesus não nos autoriza, analisando a palavra de Jesus, a pedir bênçãos materiais. As bênçãos materiais são consequências de um compromisso com Deus. São consequências de uma vida no altar. No mesmo Sermão do Monte, nós falamos a semana passada: por que é que vocês estão preocupados ao que vocês vão, quanto ao vocês vão vestir, quanto ao que vocês vão comer? Estendendo um pouquinho mais:
onde vocês vão morar, que carro vocês vão ter. Ele não nos autorizou a pedir isso, porque ele falou: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Corra atrás, fazer a vontade do Pai. E o Pai sabe do que o filho precisa. O Pai sabe do que o filho precisa. Só que existem filhos rebeldes. Não tem? Filhos rebeldes? E quando o filho é rebelde, o pai tem prazer em dar alguma coisa? Quando o filho é desobediente, o pai tem prazer em dar alguma coisa? Eu pelo menos não tenho. Quando o filho é arrogante, quando ele é presunçoso, o Senhor tem prazer em colocar alguma coisa nas mãos desse filho? É uma reflexão para nós, usando esse relacionamento humano, que é bem parecido com o relacionamento espiritual que nós temos com Deus. Rebeldia, entre outras coisas, desagrada ao Senhor. Displicência. Vocês já conversaram com uma pessoa displicente? Cínico? Já conversaram? É ruim, não é? Imagina o Senhor olhando. Imagina um displicente. Imagina um cínico orando, falando com Deus. É assim que Deus sente. É assim que Deus vê. E é assim que Ele julga. Se merece ou não merece. Em quarto lugar, no verso 12. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas. Pois esta é a lei e os profetas. Quando Jesus fala em lei e em profeta, Ele está falando de toda a Bíblia. Ele está dizendo aqui, porque isso é a palavra de Deus. Olha aqui, pois esta é a lei e os profetas. Lei, Pentateuco e profetas. A Bíblia toda. Só faltou aqui os escritos, como nós dividimos a Bíblia. Mas praticamente está falando sobre a Bíblia, sobre a mensagem da Bíblia. O que é a mensagem da Bíblia? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força. E ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Quantas pessoas não conseguem amar a si mesmas? Quantas pessoas, irmãos, não conseguem amar a si mesmas? Não estou falando de egoísmo, de egocentrismo, não estou falando disso. Eu estou falando de entender e ver que Deus te amou primeiro, que Jesus morreu por você, que o Senhor te amou antes da fundação do mundo, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor morreu, a cruz ela foi levantada antes da fundação do mundo. O Senhor está no Gênesis e Ele está no Apocalipse, a história da humanidade. O Senhor nos amou primeiro. E quantas pessoas não conseguem amar a si mesmas? Se autodestroem. Primeiro, vamos pensar no corpo. Vamos pensar no corpo. Quantas pessoas entregam as suas vidas, o seu corpo, às drogas? Quantas pessoas entregam as suas vidas à prostituição, à mentira, ao poder, à loucura pelo dinheiro? Entram no sistema mundano, entregam seu corpo, não dormem bem, não fazem tudo aquilo que a palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus reprova. Tudo aquilo que é contrário, mas Ele tem prazer. Estão pensando que amam os seus próprios corpos, que amam as suas vidas. Eu sou dono, como eu disse agora, do meu nariz. Esses dias, aliás, alguns dias atrás, a filha da Gretchen postou. Eu falo filha porque ela nasceu mulher. Ela postou em uma rede social dizendo: acho que Deus se esqueceu de mim. Acho que
Deus se esqueceu de mim? Não foram as escolhas que ela fez. Quais foram as escolhas que ela fez? Irmãos, pode falar qualquer pessoa, qualquer ideologia, qualquer grupo. Você pode ouvir qualquer filósofo, qualquer professor, PhD em psicologia. Quando nós estamos fora do padrão, quando nós estamos fora do padrão que Deus determinou, o Senhor criou o homem e o Senhor criou a mulher. Em todos os sentidos, somos diferentes, pensamos, temos personalidades diferentes. Nós não vamos entrar aqui no mérito. A mulher é diferente do homem, no sentido de pessoa, de decisões, de pensamentos. E da mesma forma o homem. Quando as pessoas fogem do padrão que Deus determinou, serão infelizes. Infelizes. Até o momento em que decidirem voltar. Até o momento em que decidirem voltar. E a palavra do Senhor diz que é possível isso. Ah, mas não tem mais vamos pensar nessa pessoa. Ah, mas tirou, fez, mudou o corpo todo. Não importa. Se ela quiser voltar, se ela entregar a sua vida a Deus, se ela realmente se converter, o Senhor vai fazer uma transformação na vida dela. Porque hoje ela não vive, hoje ela vegeta, mas na mente dela, ela está vivendo. Mas quando o espírito da pessoa é tocado, ela tem esses sentimentos. O Senhor se esqueceu de mim. Não, Deus não se esquece de ninguém. Ele está sempre pronto, como o pai da parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15. E foi bem o Isaac que lembrou, né, Isaac? Que o pai, ele não fica esperando o filho voltar, ele já toma a atitude, ele vai, anda meio caminho. É assim que Deus é. Quando a pessoa decide voltar, quando a pessoa decide andar nos caminhos do Senhor, andar nos caminhos do Pai, voltar para a casa do Pai, Ele recebe de braços abertos. Então há uma reciprocidade, o Senhor Jesus está falando. Há uma reciprocidade. Como você quer ser tratado? Como você quer ser tratada? Como? Você não gosta de ser bem tratada? Então trate bem. Você não gosta de ouvir gentilezas? Então fale gentilezas. Você não gosta de abençoar, de ser abençoado, de alguma forma, de receber um presente, então faça isso. É assim, é isso que Jesus está dizendo. Olha, tudo quanto você quiser que as pessoas façam a você, faça você primeiro. Faça você primeiro. Eu posso dar um exemplo. Antes, eu saía, quando eu pegava num carro, eu saía, eu não sei, irmãos, é uma coisa assim psicológica. Prestem atenção nisso. É psicológico, principalmente em grandes cidades como a cidade de São Paulo. Você já entra, não estou falando de todos, nem de todas, mas as pessoas geralmente entram já pensando no trânsito que vai enfrentar, no caminho e no que vai acontecer no dia a dia, e parece que o carro é como se fosse um carro forte, blindado, e ali é a tua arma, e você pode fazer o que você quiser, que você está protegido, e ninguém pode cruzar o teu caminho, ninguém pode errar, fechar, ninguém pode fazer nada. Inconscientemente eu estou dizendo isso. Às vezes as pessoas não estão premeditando, é assim, não é assim. Inconscientemente muitos pensam assim. Então entram no veículo. Vocês se lembram do desenho do Pateta? Quando ele entrava no carro e ele se transformava num capeta, ficava vermelho, e os desenhos, eles nos ensinam muito, né? Sempre no desenho do Pateta tinha o diabinho e tinha o anjinho, né?
diabinho ficava falando: faz isso, arrebenta, quebra a cara. E o anjinho: não, você tem que agir com paz, com harmonia. É assim o mundo espiritual. E quando você entra no carro, parece que o diabinho vem: faz, vai dar, passa o farol vermelho, corta esse, o cara quer sair na tua frente, outro não vai, lá. Não tem jeito, não é assim. Estou dando um exemplo aqui que acontece com muitas pessoas. E quando eu entrei no carro, ainda estou aprendendo isso, quando eu entrei no carro, entro no carro, eu falo: Senhor, que o Senhor me guie, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê paz. Queridos, as coisas mudaram. É claro que eu vou tomar uma fechada aqui, outra ali, porque nós precisamos ser testados, né? Para ver se realmente estamos agindo assim. Mas isso é uma coisa séria que sempre eu ouço aqui nesse altar, alguns pregadores falando sobre isso. E se o Senhor bate numa tecla, é porque ainda existem pessoas que estão errando. Então, se você está errando nessa área da tua vida, entra no teu carro, sobe na tua moto e agradece a Deus. Pensa que você está ali para abençoar pessoas. Quando eu pego um corredor de moto, agora que os motoqueiros, os motoboys são estigmatizados, né, como os vilões, e muitos deles são mesmo os vilões do trânsito. Até tem um personagem, o Jackson 5, ele diz assim: nós não quebramos os retrovisores, nós apenas tiramos as peças que não são usadas. Tem motorista assim, não, só que o que nós temos que entender? Nós temos que ter paciência. O motorista, o motoqueiro, o caminhoneiro e todos que estão no trânsito têm que pensar: isso é uma utopia, pastor. Não, mas se todos lembrassem dessa palavra e usassem nessa área da vida. Então, se você vê alguém agindo errado, alguém está ultrapassando a faixa, você vai já colocar a mão na buzina e apertar, fazer aquele escândalo? Não, tenha paciência, dê só um toquinho, só. Quando eu aprendi isso, olha, eu comecei até a cumprimentar caminhoneiro na estrada, descendo a Regis Bittencourt, todos conhecem ali, a maioria das pessoas conhecem, ou estrada ruim, quem vai lá para Ilha Comprida, Iguape, aqueles lá, e várias vezes descendo de carro ou de moto, o caminhoneiro ele entra, mas eu comecei a me colocar na pele do caminhoneiro. Sabe o que acontece? O caminhão é pesado, e o caminhoneiro está embalado. Se ele for reduzir para fazer uma ultrapassagem, ultrapassar o outro que está mais lento, não tem condições, irmãos. O caminhão não é igual carro, não é igual moto. Então ele dá seta e ele entra. E quando eu entendi isso foi o Espírito Santo que tocou no meu coração. Eu ficava nervoso. O caminhão entrava, minha careca ficava vermelha, igual quando eu como pimenta. E eu buzinava, eu xingava, né? Não falava palavrão, mas xingava mesmo. Esse imbecil, isso e aquilo. E quando eu comecei a entender, eu descendo a mesma Regis Bittencourt de moto, o caminhão entrou. Eu estava já na esquerda. O caminhão entrou. O caminhoneiro entrou com o caminhão. E eu freiei. O Senhor falou: calma. Respirei fundo. Sabe quando a Hortência ia fazer uma cesta? Que ela fazia assim: faça isso. Quando acontecer alguma coisa, quando receber uma afronta, quando alguém colocar o dedo no teu nariz, faça assim, ó. Vai arejar tudo aqui, ó. Vai entrar bastante ar na sua mente. Você vai pensar direitinho e vai agir corretamente. O caminhão entrou, queridos, eu respirei. Ele foi e fez a ultrapassagem dele, fez tudo correto, deu seta para a esquerda, deu seta para a direita. Seta é para ser usado, viu, gente? Não é acessório, não. Deu seta para a direita
E eu, o que eu fiz? Buzinei, dei um tchau para ele. E ele buzinou e fez assim com a mão, simbolizando, vai em paz. E eu falei para ele, vai em paz. E as coisas começaram a mudar. Não é assim que Jesus está falando? Como você quer ser tratado? Não é com respeito? Não é com respeito? Então respeite o outro, pense no outro. Nos dois únicos caminhos, no verso 13 e 14, Jesus vai falar sobre a porta estreita e o caminho estreito. Não existe outros caminhos, só existem dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. O caminho da salvação, Jesus vai falar que é estreito. É estreito. O caminho da perdição, ele é largo, muito largo, porque tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades. O mundo, ele está cheio de possibilidades. Todas as pessoas podem escolher as possibilidades que o mundo entrega. Vocês poderiam escolher hoje estar em outros lugares, com outras pessoas, mas vocês escolheram estar aqui. E pensa em todas as áreas. Pensa em todas as áreas. O caminho está aí. Só que o caminho com Jesus, o caminho estreito, a porta estreita, como já a palavra diz, ela é estreita. E eu imagino, até citei isso na casa da nossa irmã Neide, quando nós estávamos lá no culto, que um caminho estreito. E quando Jesus fala, segue-me, na ilustração que o pastor Rafael trouxe aqui na quinta-feira, o caminho é estreito. Então o que vai acontecer? Jesus vai na frente e nós vamos seguindo, porque o caminho é estreito. O caminho é estreito, não tem como agradar a dois senhores, como ele mesmo disse: a Mamon e ao Deus verdadeiro. E o caminho com Deus verdadeiro é o caminho estreito, é correto, é bom, é certo. Só que tem uma questão que nós temos que lembrar sempre: a minha carne, os meus desejos não serão satisfeitos. Não serão satisfeitos. Mas eu quero refletir com vocês, irmãos, no sentido das possibilidades que Deus nos dá quando nós estamos verdadeiramente no caminho estreito. A possibilidade de você encontrar uma pessoa e casar com ela é uma bênção. Agora, o caminho largo, ele vai te dar outras possibilidades de você casar, de separar e de ficar com outras pessoas mesmo casado. Essas são as possibilidades. Agora, no caminho estreito não. E é o melhor para nós você ser fiel no seu casamento, aqui no altar, quando você fala, quando você pensa em aliança, no mundo aqui que nós vivemos, pensa na aliança que Deus tem com o seu povo, na aliança que Deus fez com Abraão. Deus não quebra alianças. Por que quantas pessoas quebram e fazem de uma forma banal? São alianças que nós fazemos no caminho estreito. É isso que nós temos que entender. Nós fazemos alianças com Deus nesse caminho, e nós temos que cumprir. A aliança foi feita para ser cumprida. Esse caminho que o Senhor, e são coisas boas que o Senhor nos dá: a convivência com a família, a paz no lar, a provisão para a tua casa. Quando você está no caminho estreito, o Senhor te ensina a ser um bom administrador, o Senhor te ensina a ser um bom homem em todos os sentidos, uma boa mulher, uma boa pessoa em todos os sentidos. As pessoas te elogiarão no teu trabalho. A tua esposa, como diz a palavra do Senhor, ela será abençoada no lar. Você será abençoada no teu trabalho. Deuteronômio 28. As bênçãos do Senhor nos alcançarão se nós estivermos no caminho estreito. Em sexto lugar, irmãos,
É pelo fruto. É pelo fruto que se conhece uma pessoa. Quando eu falo fruto, é atitude. É pelo fruto que você, é pela atitude que você conhece uma pessoa, e não pela palavra que ela diz. É isso que Jesus está dizendo no verso 21. Nem todo aquele que diz, nem todo aquele que fala que eu sou de Deus, nem todo aquele que fala eu sou cristão, nem todo aquele que fala eu sou judeu, eu sou muçulmano, nem todo aquele que diz fazer a vontade de Deus. Palavras. Entramos nesse paradoxo, nesse enigma da palavra, né? A palavra salvadora, da palavra que liberta, da palavra que é verdade, da palavra que nos abre possibilidades de entender o reino de Deus, a palavra que é Jesus, e palavras, como o poeta diz, que são apenas palavras que levam as pessoas para o inferno. Palavras que levam pessoas para o inferno. Nem todo aquele que diz a mim, disse Jesus, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E eu medito nisso, pensando, irmãos, que quantas pessoas pregam a palavra de Deus. Quantas pessoas pregam a palavra de Deus, estão em vários lugares, nas praças, na televisão, nas igrejas. Quantas pessoas que pregam essa palavra, estão levando outras pessoas a Cristo, estão vendo milagres. Mas não é possível. É possível sim, porque o dono do milagre é o Senhor. Então os milagres acontecem por causa da fé daquele que está recebendo, da fé também, e não tem nada a ver uma coisa com outra. Prestem atenção. A pessoa pode ter fé, ele pode ter fé, essa fé que a pessoa acredita. Quantas pessoas são curadas nos hospitais em vários lugares, sem falar no nome de Deus? Os médicos já comprovaram isso, os psicólogos já comprovaram isso. Aquelas pessoas que têm um pensamento positivo, estou falando aqui de autoajuda não, aquelas pessoas que pensam, que são otimistas. Veja quando eu estou falando de Deus, fé em Deus, outra coisa. A fé em Deus é um dom que Deus nos dá, é diferente. Mas tem pessoas que têm fé em si mesmas. Quantas pessoas são bem-sucedidas que vocês conhecem? Porque acreditam naquilo que fazem. O próprio Aristóteles disse: se você quer fazer uma coisa bem feita, faça com excelência, pratique isso várias vezes. A mesma coisa acontece com o pensamento. E quantas pessoas são bem-sucedidas? Quantas pessoas estão com as empresas prosperando e um monte de coisa acontecendo boas? E eu posso dizer com toda certeza, irmãos, isso é permissão de Deus, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus e a permissão são distintas. Deus permite muitas coisas acontecerem por causa da sua onipotência, da sua soberania. Agora, fazer a vontade de Deus está aqui na palavra, está aqui. Essa é a vontade de Deus. Então não confundam, não vamos confundir ser bem-sucedido no mundo e ser bem-sucedido no reino de Deus. São coisas diferentes. Então, tem pessoas que são usadas com a permissão de Deus para abençoar outras pessoas, mas elas não entrarão no reino de Deus. Jesus que está dizendo, e ele continua dizendo aqui, as pessoas dizendo: muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? O que nós vemos hoje em dia, irmãos? Em teu nome não realizamos muitos milagres? E então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. É dura essa palavra, é dura, mas Deus é soberano. Deus é soberano.
Então, quando Jesus fala que é pelo fruto, são pelas atitudes, atitude que muitas vezes só você e Deus sabe. As atitudes que você tem com o próximo, a tua maneira de ser. Você está sendo sal, você está sendo luz nessa terra. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Lá em Mateus 25, o Senhor fala que há uma separação entre ovelhas e cabritos, entre ovelhas e bodes. E o Senhor está falando de atitude de ajudar o próximo, a atitude de não julgar pela cor, a atitude de não julgar pela posição social, apenas de fazer aquilo que aquele bom samaritano fez. Ninguém estava vendo. Ele, impulsionado pelo amor de Deus, sem holofote, sem nada, ele decidiu ajudar o seu próximo. São atitudes assim. Nós temos que dar bom testemunho. Bom testemunho. Não estou julgando, estou colocando os fatos. Vocês assistiram o último jogo do Brasil, né? O homem, o rapaz, tido como o principal jogador do nosso país, da nossa seleção, que agora ganhou, o futebol brasileiro ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas, e ele estampou uma faixa aqui, Jesus. Quais são as atitudes que ele está tendo no campo? São atitudes de um servo de Deus? Xingando o adversário, xingando o juiz, trapaceando, caindo. Isso é postura, isso é testemunho de uma pessoa que se diz de Jesus? Não é. É isso que eu estou falando, de atitude. O Brasil pode até ganhar essa Copa, não sei se vai ganhar, nem sei qual país que vai ganhar, mas ele não vai ter glória nenhuma. Não vai ter glória nenhuma, porque Deus abomina os arrogantes e exalta os humildes. Exalta os humildes. Então é disso que o Senhor Jesus está falando. Não são de palavras, não são de obras, porque as pessoas podem ajudar com obras, como o Senhor Jesus falou a respeito dos fariseus, e tocar trombeta, como muitos jogadores, como muitos políticos fazem. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela soberania do Senhor nosso Deus. Eu quero terminar falando sobre o sábio e o insensato. O sábio é aquele que constrói a sua casa na rocha. O que significa construir a sua casa na rocha? Você, como templo do Espírito Santo, firmado em Jesus Cristo, firmada em Jesus Cristo. Construir a casa na rocha é praticar as palavras de Jesus, praticar. Ele diz assim: olha, assim todo aquele que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E quem constrói a sua casa sobre a rocha, ele diz aqui, olha, vem chuva, vem enchente, vem vento, vem tudo aquilo que simboliza as tribulações, irmãos, do dia a dia. É isso que Jesus está falando. Tudo isso pode vir sobre a vida daquele que anda com Deus, daquele que é servo com Deus, mas ele construiu a sua casa na rocha, ele não será abalado. Pode vir enfermidade, pode vir tribulação, pode vir o desemprego, a sua confiança está no Senhor, a sua casa está firmada na rocha, e é assim que nós temos que fazer, para a glória de Deus, em nome de Jesus. As palmas louvem ao Senhor, irmãos.